Opa, tudo bem? Danilo dos Anjos por aqui, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu quero passar para você 5 dicas sobre como você pode melhorar a escrita dos seus artigos. Se você trabalha com blog ou ainda não trabalha com blog, esse vídeo vai te dar uma visão clara, prática e clara das melhores técnicas para você conseguir escrever artigos melhores. Eu já trabalho com blog aí aproximadamente, desde 2016, aproximadamente 3 anos. Já escrevi alguns artigos, já comprei artigos, tenho artigos posicionados na primeira página e artigos que vendem para mim todos os dias. Demorou um pouco até eu entender que existia meio que uma ciência. Na verdade, não é nenhuma ciência, um passo a passo que você pode seguir e pode replicar isso várias vezes. E baseado nessa experiência que eu tive escrevendo artigos e comprando artigos também, até porque quando você compra, você precisa analisar se o artigo que você comprou realmente vai fazer diferença para o seu público, né? Isso é fundamental, você não pode sair comprando qualquer artigo por aí. Mas baseado nessa experiência, eu anotei aqui algumas dicas que se você aplicar, com certeza você vai melhorar bastante o posicionamento, o compartilhamento e a conversão dos seus artigos, tá? E o primeiro ponto é o seguinte, antes de qualquer coisa, tá? Isso é fundamental. Você precisa ter um único foco do seu artigo. Quando eu falo esse único foco, na verdade eu vou dividir em 2 pontos, tá? Na segunda dica você vai entender isso melhor. Mas o primeiro passo é o seguinte, é definir qual que é o tema principal. O que você vai falar nesse artigo? O que você quer entregar para a pessoa nesse artigo, tá? Esse é o primeiro ponto. Um único foco. Não adianta você escrever o melhor artigo do mundo se ele fala de tudo ao mesmo tempo. Quer um exemplo? Vamos supor que você vai escrever um artigo sobre futebol nas Olimpíadas. É um exemplo banal aqui. Vou escrever um artigo sobre futebol nas Olimpíadas. Aí se tu começa falando do futebol nas Olimpíadas, daqui a pouco você faz um gancho pro atletismo, e aí já começa a falar de atletismo, e daqui a pouquinho no meio do atletismo você cita um exemplo de boxe, começa a falar de boxe, e no final você se perdeu do futebol, e a pessoa que entrou para ler o artigo sobre futebol já nem sabe mais sobre o que você está falando, tá? E por que eu estou falando isso? Porque isso é muito comum de acontecer. Quando a gente começa a passar uma ideia para a pessoa, começa a surgir outras milhares de ideias na nossa cabeça. Agora mesmo gravando esse vídeo para você, antes eu fiz um pequeno script, pensei um pouco no que eu ia falar, mas já está surgindo aqui várias outras ideias que eu posso inserir nesse vídeo. E claro que eu não vou fazer isso. O foco aqui é manter um único foco, um único objetivo, que é passar para você essas 5 dicas de como você pode melhorar os seus artigos, tá? Então, tá vendo como é que eu já fugi um pouco do tema? Isso é muito perigoso, tá? Não só para você, mas também para sua audiência. Ela pode ficar perdida, não entender o objetivo final, e aí a segunda dica vai falhar, tá? Então, o primeiro ponto importante é mantenha o foco num único objetivo. Esse objetivo é o que você quer passar para a pessoa. Eu liguei a câmera para falar para você sobre essas 5 dicas. Então, esse é o meu objetivo. Eu vou até o final falando só disso. Mesmo que surjam outras ideias, eu não vou ignorar essas ideias. Eu posso fazer um pequeno adendozinho, um gancho. Se você estiver escrevendo artigo, principalmente, faz esse ganchozinho, manda para um outro artigo seu, que aí uma outra hora a pessoa estiver interessada naquilo, ela vai clicar e vai assistir, vai ler o seu outro artigo. Então, esse é o primeiro ponto, tá? Mantenha uma única ideia. A minha ideia aqui nesse vídeo é passar para você 5 dicas de como melhorar os seus artigos, 5 dicas de como escrever um artigo melhor. Então, essa é a primeira dica. Mantenha o foco. Segunda dica é o seu objetivo. Primeiro você vai ter foco no seu conteúdo, naquilo que você quer entregar para a pessoa, naquilo que você quer que ela aprenda, e depois definir um objetivo do seu artigo. O que é o objetivo? A gente vai chamar aqui de CTA, é a ação que você quer que a pessoa tome depois de ler o seu artigo. Existem várias ações. Tem pessoas que escrevem artigos para ter impulsionamento social, curtida, compartilhamento, marcar pessoas e por aí vai. Outras querem escrever um artigo de conversão, quer vender com aquele artigo. Outras querem escrever um artigo para criação de lista, que as pessoas fazem opt-in na sua lista. Então, defina isso bem claro e não tente fazer
3, 4 coisas ao mesmo tempo. Sempre faça uma só. Olha, eu estou escrevendo esse artigo porque ao final dele eu quero que a pessoa se cadastre na minha lista de e-mails. Eu quero que ela faça o opt-in. Então, tendo essa ideia fixa na sua cabeça, clara na sua cabeça, quando você começa a escrever o artigo, você já vai deixando esses pequenos ganchos, já vai criando pequenos gatilhos para quando chegar lá no final, ficar mais fácil fazer essa chamada para ação. Porque se tu escreve o artigo sem esse objetivo final, chega lá embaixo e você fala, olha, agora você vai compartilhar esse artigo para 3 amigos, deixar um comentário, curtir a minha fanpage, me seguir no Instagram, vai se inscrever no meu canal do YouTube, se cadastra na minha lista de e-mail. Se você quiser saber mais, clica nesse link aqui para você comprar o meu produto. Cara, a pessoa vai ficar perdida, talvez ela te siga no Twitter, talvez ela abra o seu canal do YouTube e se inscreve, talvez ela clica para ver o link ou talvez ela não faz nada, porque isso vai dar trabalho para ela. Mesmo que seja alguns cliques do mouse, vai dar trabalho. Por exemplo, quantas vezes você já viu um sorteio na internet? Acontece muito no Instagram. Você entra lá, vou sortear um iPhone X. Você fala, caramba, vou ganhar um iPhone X. Para você ganhar o iPhone X, você tem que marcar 3 amigos, repostar isso aqui no seu Instagram, entrar nesse em outro Instagram, seguir ele, seguir todo mundo que ele segue, depois compartilhar isso aqui com fulano ciclano e dar 3 pulinhos e virar para o lado esquerdo. E aí tu olha e fala assim, cara, mais fácil ir lá e comprar um iPhone parcelado em 30 parcelas do que fazer esse monte de coisa. E o que acontece? Você acaba desanimando, você desiste. Então uma ação que poderia ser bacana e poderia ter um objetivo forte, acaba se dissipando porque não tem nada forte o suficiente para a pessoa fazer. E cara, eu falo de artigo, essa CTA ela tem que ser tipo a copy, tá? É tipo quando você escreve um texto, um pitch de vendas. Você tem que ir martelando a pessoa tão fixo numa ideia única que quando chega no final, ela tá tão presa naquilo que ela vai tomar aquela única ação. Isso é muito poderoso, tá? Se você vai colocando gatilhos, chega no final e fala, cara, você gostou disso daqui? Eu tenho este e-book que vai expandir muito mais a sua mente em relação a criar artigos. Tudo que você precisa é cadastrar seu e-mail que eu vou enviar agora para você. E a pessoa está tão presa naquilo, ela gostou tanto que ela vai colocar o e-mail dela ali. Agora, se você se cadastra aqui para receber um e-book, compre meu produto que ensina a criar artigo, me segue no Instagram, ela vai desanimar, porque é muita coisa, tá? Então, essa é a segunda dica, o segundo ponto importante, que é você definir um único objetivo, uma única CTA, tá? Uma única chamada para ação ao final do seu artigo e deixe ela forte o suficiente para a pessoa executar, tá bom? Isso é muito, muito, muito importante. Algumas pessoas vão preferir comentários e compartilhamento, outras pessoas vão preferir um opt-in e uma venda, tá? Eu particularmente prefiro muito mais que meu artigo não tenha nenhum comentário, nenhuma curtida, nenhum compartilhamento, mas que tenha uma venda, do que um artigo que tem 1000 comentários e não tem nenhuma venda, tá? Não sei você, mas eu prefiro isso. Quando eu chegar lá na padaria para comprar o pão de manhã, falar assim, olha, é R$10 o pão. Não, tem esse artigo aqui que tem 1000 comentários. O cara não vai aceitar. Mas se eu tiver feito uma venda com aquele artigo, provavelmente essa venda vai pagar o pão que eu estou comprando de manhã, tá? Então fica a dica aí. Então essa é a segunda. Depois, a próxima dica, a terceira dica, é você trabalhar mais na estrutura do artigo. Aí já vai mais para a parte técnica de escrita. Geralmente, o que eu vejo muito as pessoas usando, o que eu uso e que eu aprendi aí em alguns blogs gringos, se eu não me engano foi até o esqueci o nome do cara agora. Ele tem um blog sobre WP Beginners, sobre WordPress, tá? O WP Beginners. Esse aí que é o blog dele. wpbeginners.com. Ele é americano, tá? Teve um evento aqui no Brasil e ele fala sobre essa estrutura chamada MIA, tá? Para você escrever um artigo. Isso aí é mais pro texto mesmo, tá? Mas passando para a parte técnica da escrita, que é o MIA, que é motivação, informação e ação. Então, isso é a estrutura que você deve colocar no seu artigo. Primeiro ponto importante, motivação.
Começou o artigo, você vai motivar a pessoa. Primeiro, essa motivação vem falando sobre o que você vai apresentar, o que ela vai aprender com aquele artigo. Nesse artigo você vai aprender 5 dicas de como escrever um bom artigo. E aí você coloca uma pequena historinha baseada nisso. Olha, eu resolvi falar isso porque eu vejo que muitas pessoas erram, aconteceu comigo isso, isso e isso. Eu tinha um artigo que estava muito bem posicionado, só que ele não vendia, e não sei mais o que, e aí eu aprendi isso, e eu quero ensinar exatamente o que eu aprendi para você hoje. E aí a pessoa vai se sentir motivada em ler o seu artigo, tá? Então esse é o primeiro ponto, a motivação, é você antecipar o que está por vir, antecipar o que a pessoa vai aprender e deixar ela empolgada, motivada para continuar lendo. Depois você passa a informação. Eu vou te dar essas 5 dicas, aconteceu isso, isso e isso, eu cheguei até esse ponto e as 5 dicas são essas. A primeira dica, a segunda dica, a terceira, a quarta, a quinta. Nessa parte de informação, as pessoas gostam muito de números, tá? Tudo que você relaciona com 10 formas de fazer isso, 10 erros que você comete, 5 formas de vender mais, 5 não sei o que lá. As pessoas gostam de lista porque listas são práticas, tá? E o número dá a impressão de que ela está ganhando aquilo. Então, quando você fala 5 formas de vender mais, ela está na mente da pessoa vai ficar que ela está ganhando aquilo 5, que ela está ganhando 5 coisas. Então, usar listas e números é muito importante. Ou o como também. Como fazer isso? Como aprender inglês em 5 passos. Olha, você juntou o como com a numeração. Então, é uma forma de passar uma informação de forma rápida, clara e bem objetiva. E, cara, as pessoas adoram isso, tá bom? Então, depois da motivação vem a informação e aí no final é a ação. Passou as dicas, passou a informação que você queria, motivou, passou as informações, aí você já vai chamar ela para ação. Agora, clique aqui embaixo, se cadastra para baixar o e-book XYZ, que vai te ensinar a fazer isso, isso e isso, tá? Então, esses são os pontos assim muito importantes de você seguir, que é o MIA. Motivação, informação e ação, beleza? Cara, é simples de seguir, é só você ter isso em mente. Anota aí no papelzinho esse MIA, cola aí na tela do seu computador quando você for escrever, que é muito simples, não tem muito mistério. Isso vai te ajudar, a facilitar a sua escrita aí dos artigos, beleza? Então essa foi a terceira dica. Depois vem a quarta dica, que não importa quão bom seja o seu artigo, não importa quão bom seja o seu conteúdo, não importa quão bom seja a sua oferta, a sua chamada para ação, a sua motivação e a sua informação. Se as pessoas não clicarem para ler aquilo, de nada adianta. E eu já vi várias pessoas errando sobre isso. O artigo tinha um mega conteúdo, cara, uma chamada para ação muito boa no final, mas o título não era chamativo o suficiente. Ou seja, ninguém clicava para ler aquele artigo. E o que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer é que o título é a parte mais importante do seu artigo. E geralmente eu gasto, 2 horas para escrever o artigo e fico pensando no título o dia inteiro. Eu escrevo o artigo, antes de publicar eu fico pensando, cara, qual o título que eu vou colocar nesse artigo? Alguns títulos são simples, 5 dicas de como escrever melhor um artigo. Ótimo! Agora, alguns títulos eles requerem um pouco mais. E para você ter uma ideia, uma estrutura para poder escrever melhor esses títulos, geralmente a gente usa a regra dos 4 U's, que é urgente, útil, único e ultra específico. Então, tudo que você pensar de título que se encaixar nesses 4 U's, que seja urgente, que seja algo útil para a pessoa, que aquilo seja único e que seja ultra específico, as chances são de que você vai conseguir uma taxa de cliques, uma CTR maior do que um simples título qualquer, tá? Então pensa sempre nisso, não importa quão bom seja o seu conteúdo, ele tem que ter um título que seja 10 vezes melhor que ele. Claro que tem muita gente que usa clickbait, escreve um título totalmente, eu sempre falo, sensacionalista, para poder gerar milhares de cliques, e quando a pessoa chega ali, o conteúdo não é nada daquilo que ela está procurando. Seu título tem que fazer sentido com o conteúdo que você vai entregar, tá? Isso é fundamental. Mas uma outra dica que eu posso te passar relacionada a isso também é você dar uma olhada em sites de notícias.
Cara, as pessoas que escrevem artigos lá nos sites de notícias, G1, UOL, Terra, MSN também, é um site poderosíssimo para você aprender, eles sempre seguem esses 4 U's, tá? Sempre seguem essa estrutura. Isso é uma coisa que já vem aí de muito, muito tempo no marketing e na escrita persuasiva, tá? Então, de vez em quando, dá uma olhada lá, veja como que eles estão escrevendo os artigos, porque a maior parte dos títulos que eles colocam são altamente clicáveis. Às vezes você clica, o conteúdo não é nem aquela grande coisa, maravilha lá. Às vezes é uma notícia simples, que tem 10 parágrafos lá, aquela notícia, tem 300 linhas, 300 palavras, mas o título é tão bom que as pessoas clicam e às vezes compartilham só por causa do título, tá? Então pensa no título aí. E a última dica, e a dica principal escreva de forma simples, tá? Não importa se você trabalha na Academia Brasileira de Letras, se você é PhD em português e em escrita. Hoje isso não vale nada quando tu vai escrever para a internet. As pessoas na internet elas estão habituadas com a escrita informal e o seu artigo tem que seguir essa forma de escrever. Claro que erros de português eles são inaceitáveis, até porque hoje em dia tem tanto corretor aí que você escreveu o português errado não tem lógica, mas você não precisa seguir exatamente as regras, todas as regras do português. Você vai começar uma frase com mais, talvez você coloque um porquê de uma forma um pouco diferente, para dar ênfase ao seu conteúdo, uma ênfase maior. Eu sempre gosto de escrever da escrita, que a gente fala de escrita falada, que é você falar, escrever da forma com que você fala. E isso gera mais conexão com o seu público. Claro que, se o seu público for um juiz, por exemplo, talvez você vai ter que escrever de uma forma um pouco mais formal. Mas se o seu público for, de modo geral, um outro tipo de pessoas que se relacionam na internet de forma informal, de maneira informal, você não pode escrever de forma tudo certinho para eles, porque não vai gerar conexão. Você precisa gerar uma conexão, gerar uma emoção com o seu público. Se eu viesse aqui falar esse vídeo para vocês de uma forma robotizada, de uma forma 100% formal, provavelmente não usaria metade das palavras que eu usei. E isso não gera uma conexão, a pessoa não fica no seu artigo. Você quer um exemplo bom também para você pegar essa linha informal? É você ir numa biblioteca, ir numa livraria, pegar um livro antigo, pega lá um Camões da vida, que é aquele livro ali que você lê, é como se fosse um poema que você está lendo, e pega os livros publicados por esses influencers de hoje em dia. Significa que os influencers são menos inteligentes e que Camões era mais inteligente que os influencers de hoje? Não tem nada a ver com a questão de ser inteligente. A questão a linguagem falada no livro de hoje é uma linguagem atual, informal. Você lê o livro e dá gosto, você sente prazer em ler. Se você pega um livro, você escreve um artigo, pega um livro antigo, que tem aquelas palavras que você precisa de um dicionário para entender o que está falando, não gera uma conexão. Muita gente desiste de ler. E isso é tão interessante que, se você analisar a quantidade de pessoas que liam livros antigamente, hoje em dia está muito, muito maior, porque os livros estão se adaptando a essa nova linguagem. E você, no seu artigo, você também tem que fazer isso, tá? Então, sempre escreva de uma forma informal para gerar conexão. Isso é fundamental. A conexão é tudo quando você produz um conteúdo para a internet, beleza? Então, essas foram as 5 dicas para você escrever melhor os seus artigos. Eu tô com a ideia de criar, a partir desse vídeo, uma série de vídeos aqui para o canal falando um pouco sobre artigos e agora entrando na parte de SEO, que é você conseguir posicionar e melhorar o posicionamento dos seus artigos e ranquear eles para eles aparecerem nas melhores posições do Google. Eu não sou o melhor especialista em SEO que existe na internet, estou muito longe disso, mas eu tenho alguns artigos muito bem posicionados e que não dependeram muito de muitas técnicas de SEO, tá? Eu usei de uma forma mais simples e que deu certo. Isso que eu quero transmitir aqui para o canal. Então, se você gostou dessa ideia, gostou desse vídeo, deixa um curtir aqui, comenta aqui embaixo o que você acha de eu criar essa série de vídeos, falar um pouquinho sobre SEO também e falar mais um pouco sobre blog.
é baseado no meu conhecimento e naquilo que eu faço, tá bom? Se você quer ver isso aqui no canal, comenta aqui embaixo para mim que eu vou ter o prazer de continuar essa série de vídeos, beleza? No mais, aproveita também para se inscrever aqui no canal e ativar as notificações para o YouTube te avisar dos próximos vídeos que eu postar. Cara, aqui no canal eu posto vídeo todos os dias e é para você, beleza? No mais, é isso aí. Um forte abraço para você, nos vemos no próximo vídeo e valeu!